De mais alguém não está aparecendo? Aqui é erosão só, hein? Isso, esse slide mesmo, erosão. Pessoal, então essa é a segunda parte da aula de manejo e conservação do solo que a gente teve início na semana passada, né? Que a gente falou então das características de microbacia, falamos um pouco sobre a questão dos sistemas de plantio, né? A gente falou do sistema de plantio direto, sistema de plantio convencional, sistema de cultivo mínimo. Todos são aí sistemas de plantio que são adotados no Brasil. São os únicos? Não. Existem inúmeros sistemas de plantio, tá? E eles vão variar de acordo do ponto de vista de conservação do solo, mais ou menos conservacionistas, né? A gente tem como exemplo o sistema de plantio que chama mandala, né? Que é um sistema normalmente utilizado para plantio em hortaliças, né? Deixa eu só fechar aqui para. O professor, o meu não tá Sim. aparecendo nada, não. Sim. A transmissão não está aparecendo? A transmissão não está aparecendo? Não, tá só Erosão. escrito erosão, só. Ou é só isso mesmo? É isso mesmo. É porque esse é o primeiro slide. Eu não comecei ainda a passar para frente, não. Então tá bom, então. Ah, tá. Ele tá aqui, ó. Vou passando para frente e vai mostrando. Então o sistema de plantio. Travado aí. Ah, tá. Não, é porque eu não. Eu tô fazendo a retomada da aula anterior ainda de sistema de cultivo. Então tem o sistema de plantio em mandala, onde eu tenho, por exemplo, no meio um galinheiro e em volta desse galinheiro de forma circular eu tenho os canteiros. Não é aquele sistema de canteiro que vai em fileira, né? É um sistema de canteiro em cultivo circular. Vou até mostrar aqui para vocês na foto. Ó. Mandala, sistema mandala. Para vocês verem. Estão vendo aí? Então, um sistema de cultivo onde eu tenho aqui no meio provavelmente um galinheiro ou um cultivo de peixes, tá? E aí em volta disso... Não, professor, não está aparecendo nada. Uai. Não tem nada. Continua seu pé. E aqui, agora? O meu apareceu aqui. Apareceu uns canteiros? Não. Apareceu 10 canteiros. Sistema mandala, um monte de canteiro, né? Não, o meu não apareceu nada. Tá escrito erosão ainda, só. Mas, gente... Agora apareceu. Agora que você falou que apareceu, eu tirei. Tá, aqui, ó. Vou colocar de novo. Pra... Tela 2, compartilhar. Então aqui, né? Então agora provavelmente vocês estão vendo os canteiros. Então nesse sistema de cultivo aqui, ó, eu tenho no meio um galinheiro ou um sistema de cultivo de peixes, né? Nessa foto aqui eu tenho um galinheiro, por exemplo. Aqui nessa foto Agora o meu não tá aparecendo nada. eu vou ter um sistema de cultivo de peixes. O que consiste isso? Todo o sistema de produção aqui, ó, em volta, gera muito desperdício, né? O sistema de plantio de hortaliças, ele é um sistema de alto desperdício, né? Muita hortaliça acaba se perdendo naturalmente no processo. E o que eu faço com essa hortaliça podre? Eu jogo lá para o galinheiro ou para o meu sistema de cultivo de peixes para alimentar então a produção de galinhas ou peixes. Quando eu tenho a presença de galinhas também, eu acabo tendo o afastamento de alguns tipos de insetos que por conta da presença do inimigo eles acabam se afastando. Então também eu vou ter a diminuição da incidência nesses canteiros de alguns tipos de praga. Tá? Então é um sistema que eu também tenho que fazer diversificação de culturas, né? Eu não posso plantar, por exemplo, só alface, porque esse aqui aí vai quebrar um pouco da premissa do sistema. Não é nada voltado para produção em larga escala, viu, gente? Isso aqui é mais para agricultura familiar, onde o cara tem que plantar ali algumas coisinhas e montar a banca da feira dele. É um sistema super versátil e super eficiente. Outro sistema muito comum é o sistema de plantio, o ILPF, né? ILPF, que é o Sistema de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Tá? Isso aqui tem algumas variações. Eu tenho o ILP, que seria um Sistema de Integração Lavoura-Pecuária, onde eu vou cultivar algum tipo de grão e gado. Tá?
ao mesmo tempo. O ILPF, eu tenho também nessa soma a floresta. É um sistema que tem mais ainda benefícios do ponto de vista de conservação do solo e produtividade. Porque eu estou ali produzindo, diversificando, né, na produção, do ponto de vista de produção de gado. Eu tenho área de sombreamento, por exemplo, isso aqui aumenta o bem-estar animal e diminui, por exemplo, a emissão de CO2. Eu vou conseguir extrair renda da produção de, por exemplo, de eucalipto, nesse caso aqui, vou conseguir extrair renda da produção de pasto e gado, e no meu período de entre-safra, no período de safra, eu vou escolher algumas dessas áreas para entrar com um cultivo de grãos, né, que aí pode ser milho ou qualquer outro tipo de grão que for do caso necessário de vocês. Então a gente faz essa rotação, né, visando que eu tenha a diversificação de atividades agrícolas e todas essa complexidade desse sistema, né? Eu tenho árvore, eu tenho gado, eu tenho pastagem, eu tenho outros tipos de grãos. Isso acaba trazendo para o solo vários benefícios, tá? Além do ponto de vista de controle de erosão, isso aqui é excelente, né? Essa parede de árvores forma aqui uma barreira contra vento e a formação de enxurradas, por exemplo. A pastagem vai manter sempre o meu solo coberto, tá? E a rotação de culturas também vai fazer com que eu tenha maior saúde do ponto de vista, maior sanidade do ponto de vista nutricional do solo. Além de estar produzindo também uma das culturas mais rentáveis que a gente tem aí, que seria gado de corte. Tá? Também posso produzir gado de leite. Forma aí uns cenários muito bons, né? Olha só essa pastagem. Que boa, né? Meu avô falava que gado para engordar não podia tomar vento na canela. E eu nunca entendi muito bem essa colocação até pouquíssimo tempo atrás, que eu entendi que não era o vento que fazia mal para o gado, mas é que o gado, quando não toma vento na canela, é porque ele está com pasto alto e ele vai estar sempre bem ali. Então, é um pasto extremamente saudável, é um sistema que ele tem um custo um pouco mais elevado de implementação, mas esse custo se paga com o tempo. Eucalipto, por exemplo, é um tipo de cultura de silvicultura de alto rendimento e com retorno em médio prazo, né? Então você consegue colher eucaliptos, algumas variedades, até 5 anos, ou até talvez até menos, dependendo do seu trato de manejo e espaçamento. Então, você tem aí culturas, e se você for fazendo ciclar, você tem colheita todo ano, vai ter uma área de pastagens na entrelinha de eucalipto, podendo tirar então rentabilidade de gado de corte, enquanto o eucalipto não entra no período de colheita. Então, esse sistema também, assim como o plantio direto, é um sistema que traz inúmeros benefícios do ponto de vista da sanidade e da preservação do solo e água. Então, é um sistema muito interessante. Deixa eu ver aqui que a Jennifer está esperando para entrar no lobby. Agora que eu fui ver. Do ponto de vista aí de manejo e conservação de solo e água. Tá? Então, voltando. O principal vilão desse processo de manejo e conservação de solo e água é o que nós chamamos de erosão. Tá? Erosão é o ato natural que o tempo, as ações climáticas atuam sobre o solo. Tá? O termo erosão ele pode ser dividido em 2 tipos. Tá? Nós chamamos de erosividade e erodibilidade. São 2 termos, na verdade. Tá? Erosividade ele é um termo que se aplica a quem está causando a erosão. Nesse caso, o sol, o ar, a chuva, a água, eles são processos erosivos. Então, a chuva é erosiva, o vento é erosivo, a enxurrada é erosiva. Então, a erosividade é algo que se refere a quem causa a erosão. A erodibilidade é um termo que se refere a quem sofre a erosão. Então, eu tenho solos erodíveis, solos arenosos são mais erodíveis que solos argilosos, solos declivosos são mais erodíveis que solos planos.
Tá? Solos mais rasos são mais erodíveis que solos mais profundos. Então são termos que se referem aí a quem está recebendo a erosão. Inclusive a pergunta da aula de hoje vai ser relacionada a essa questão aqui. Vai ser um fórumzinho, coisa rápida, chega lá e respondeu, papum, fatiou, passou. Então vamos falar aí dos tipos de erosão. Tá? Como eu expliquei para vocês, essa aula não vai ser nem muito longa, a gente vai conseguir terminar ela de certa forma rápida, o que vai dar tempo então para vocês responderem as questões. Para ajudar o pessoal que perdeu a questão dessa semana passada, eu vou fazer mais uma questão da segunda VA, tá? Para não deixar a nota toda carregada em cima daquela questão que foi perdida. Deixa eu só admitir a Maria aqui. Então, para ajudar o pessoal que perdeu o prazo, eu vou criar mais uma questão para que a gente possa dividir melhor a nota da segunda VA e não ficar algo muito carregado naquela questão que foi perdida. Então, dos tipos diferentes de erosão que acontecem, tá? A primeira delas é o que nós chamamos de erosão geológica. É uma erosão que acontece o tempo todo. Tá? Ela é uma erosão que independe muito de processos do clima e depende muito menos ainda da gente tentar se defender dela. Ela acontece quase num processo microscópico. É o que nós chamamos de intemperismo. Lembra lá no início, quando a gente falou dos processos de formação de solo, que o intemperismo é a ação do tempo sobre as rochas, que vai ali desgastar as rochas e transformá-las em solo. Né? Então isso é um tipo de erosão. É um desgaste que está acontecendo ali nessas rochas, nesses minerais, e que, com o passar do tempo, vai transformar todas essas rochas e esses minerais em solo. Tá? Então, agora que eu vi. Então a erosão geológica é a primeira delas, ela acontece em todos os níveis, tá? E principalmente em nível microscópico, que a gente não consegue ver. Ela é a responsável, então, pela formação dos solos. A erosão geológica também pode ser chamada de meteorização ou mesmo intemperismo. É uma força da natureza que tenta fazer com que a Terra fique plana, né? Que a Terra fique, que o relevo fique plano, não que a Terra fique plana, pelo amor de Deus. Que tente fazer com que o relevo fique mais plano possível. Ele vai desgastando, vai acabando com as quinas, com as bordas, né? Vamos imaginar aqui, por exemplo, vou usar o desenho aqui. Eu tenho um relevo e aí eu tenho um morrinho e esse relevo vai passando. A erosão, a intemperismo, ela vai começar a atuar onde? Nesse ponto aqui ou nesse ponto aqui que está mais alto? O vento, a chuva, vai começando a desgastar isso aqui, desgastar, até que com o passar do tempo ele fique mais plano. E aí, com o passar do tempo, ele fique totalmente plano. Seria mais ou menos esse o processo do intemperismo em cima de relevos. Então, quando a gente está aqui no Cerrado, né, no Planalto Central, é uma área extremamente plana em relação ao nível do mar. Isso indica que ele é um relevo extremamente antigo. Por quê? Porque o processo erosivo aqui já deixou tudo muito plano. Ao passo que regiões mais serranas, regiões onde tem um relevo mais acidentado, eu consigo inferir que essas áreas são geologicamente mais jovens. Justamente por quê? Porque o intemperismo ainda não teve o mesmo tempo para atuar lá que ele teve aqui, por exemplo. Então a função do intemperismo / meteorização é aplanar os relevos, tá bom? E esse é o primeiro tipo de limpar todas de erosão que tem, sim? Ali naquela região ali, Tocantins, Lagoa da Confusão, ali é onde planta arroz, lá em Planinho. Quer dizer que um dia já foi relevo. Sim, de modo geral, todo o cerrado aqui do Planalto Central, ele é bem plano, né? Mato Grosso do Sul, então, quem já teve o prazer de conhecer aquela terra, não confunda com Mato Grosso, tá? Mato Grosso do Sul. Tem uma região lá que eu tenho, a principal atividade econômica agrícola é a produção de gado, né, pecuária. Mas eu tenho áreas planas que, assim, de quilômetros. Indo para a cidade de Bonito, tem uma reta, eu não estou mentindo, uma reta de 90 quilômetros.
É até perigoso você cochilar nela, porque ó, só tum, vai embora. Então é uma área extremamente intemperizada. Provavelmente os solos que vão predominar ali são latossolos por conta do próprio processo de formação de solo que eu tenho ali naquela região. O segundo tipo de erosão, a gente também pode chamá-las por embate. Ela é conhecida então como erosão por gravidade. Basicamente é a pedra rolando morro. Isso é uma cantada infalível para os Gilson aí chegar na Jussicred e fala assim, ó, tem uma pedra no topo do morro. Se eu empurrar ela, aí você chega nela e fala, e aí, rola ou não rola? Essa é infalível, nenhuma mulher consegue escapar dessa cantada, vai por mim, é a época que eu usava. Erosão por gravidade é isso, né? Cada vez que há um deslizamento, que há uma quebra, que há uma ruptura mais abrupta, né? Uma ruptura por conta de deslizamento de rochas, essa rocha sai quebrando e sai destruindo tudo ladeira abaixo. Inclusive ontem eu vi um vídeo no Twitter, eu podia muito ter salvado ele, mas agora já se perdeu para sempre. Eu quero ver se eu encontro e mando lá no grupo. De uma galera empurrando uma pedra gigantesca numa ladeira, e aí essa pedra, onde ela cai, ela cava um buraco. Ela sai caindo, quicando, tamanho é o peso dela. E aquilo ali é um processo erosivo, que se aquele solo estava, por exemplo, protegido e estruturado, aquilo acabou de quebrar ele, e por ser uma ladeira, provavelmente pode iniciar ali um processo erosivo, na formação da vossoroca, que vai funcionar como uma cicatriz, que a chuva vai parar ali direto, formar enxurrada, aquilo não vai ter a mesma força de resistir à enxurrada que tinha antes, vai romper e formar aí uma vossoroca. Erosão pluvial, bem atenção, eu estou falando com P, tá? É diferente da erosão fluvial, que é com F. A erosão pluvial, ambas, né, a pluvial e a fluvial, são causadas pela força da água. Só que a pluvial é um tipo de erosão que acontece com a enxurrada. É o nosso principal vilão dentro da produção agrícola, enxurrada. Todas as práticas de manejo devem ser tomadas, todas as decisões devem ser tomadas para impedir a formação de enxurrada ou para tentar mitigar aquela enxurrada que já chega formada, né? Então, nessa imagem, por exemplo, eu poderia fazer algumas técnicas aqui para impedir a formação de enxurrada. A enxurrada ela desce e a água ela é preguiçosa, ela sempre vai passar pelo caminho mais fácil. A partir do momento em que eu formei essa erosão passou a ser o caminho mais fácil. Não tem por que ela tentar passar por cima dessa região aqui, se ela pode passar por essa fenda já aberta. O problema é que cada vez que ela passa por essa fenda aberta, a tendência é que ela fique cada vez mais profunda, essa aqui também. Formando então essas erosões pluviais, o início de vossorocas. Como que eu impeço isso? Impedindo a formação de enxurradas com barreiras físicas. Toda a água que cair até aqui tende a parar nessa primeira barreira. É bom até que eu faça outra aqui em cima. Toda a água que vem para nessa primeira barreira, ela perde velocidade, ela vai rampar e ela vai descer. Ela pode até empoçar aqui, ó, e infiltrar. Essa é a situação ideal. Empoçar e infiltrar. Por quê? Porque desse segundo período aqui, ó, deixa eu até mudar de cor. Desse segundo período, a água que chover nesse ponto, ele vai se empoçar na segunda barreira e infiltrar. Toda a água que chover nesse segundo período vai se empoçar na segunda barreira e infiltrar e assim por diante. Eu não posso deixar que a água aqui, ó, exceda o limite dessa barreira e passe. Por quê? Porque ela vai somar a água dessa região, o que vai provavelmente não suportar essa barreira e passar, que vai somar as duas com essa anterior, não vai suportar essa barreira e passar, quebrando então todas as minhas barreiras de contenção, barreiras essas que nós chamamos em campo de curvas de nível ou terraço. Então a função deles é justamente essa. Diminuir a velocidade de formação de enxurradas. Quanto mais próximo, ou quanto mais declivoso for o meu relevo, mais próximas estarão essas barreiras físicas. A partir do momento em que começa a ficar plano,
eu posso ir distanciando umas das outras. Por quê? Porque aqui eu tenho uma quantidade de água que vai ser formada, um declive, que vai formar uma enxurrada com determinada força. Aqui, como está mais plano, exemplo, tá? Essa enxurrada vai formar de maneira mais lenta e fraca. Então, eu posso espaçar essas curvas de nível desses terraços com a finalidade de acabar com isso. Em caso de vossoroca aberta, erosão aberta, como que eu faço? Se ela estiver rasa aqui, eu tenho que nivelar ela, né? Eu tenho que pegar uma grade e vir cá acabar com isso. Eu tenho que tirar todos os caminhos fáceis da água, deixar isso plano, de modo que a minha água se espalhe e não se concentre. Tá? Com a água espalhando, eu tenho uma maior probabilidade dela estar infiltrando. Em caso de vossorocas mais profundas, né, erosões mais profundas, onde eu não tenho condição de gradear, aí eu tenho que fazer um processo de revitalização. Eu tenho que, por exemplo, preencher essa vossoroca. E aí eu posso utilizar inúmeros materiais. Aqui na faculdade mesmo a gente está desenvolvendo um trabalho de utilizar um resíduo industrial que é atóxico, né, que é produzido em grande volume e que está ali ocupando um espaço terrível para preencher vossorocas. E aí depois que eu vou e encho ela, eu vou e cubro ela de solo e, de preferência, planto algum tipo de cultura da família das gramíneas. Por quê? Porque gramínea ela tem um sistema radicular fasciculado, vulgo cabeleira. Isso faz com que o solo se agregue melhor e resista melhor a processos erosivos. Então, dessa maneira, eu consigo consertar uma erosão gigantesca, né? Uma vossoroca. Deixa eu só apagar aqui. Seguindo, a gente falou de erosão pluvial, vamos falar agora de erosão fluvial, né? A fluvial é aquela erosão causada pelos rios, tá? O rio, quando passa, bem como na fluvial, ele segue aquele caminho que é mais fácil, tá? E por onde ele passa, normalmente ele vai deixando aquele canal mais profundo e o rio vai ficando cada vez mais fundo. Então, rios mais profundos, provavelmente rios também que correm em leitos de pedra, como é o caso desse da foto, eles em teoria são mais antigos. Por quê? Porque ele já levou todo o solo que tinha ali e ficou só a rocha. Tá? Então, rios de pedra tendem a ser mais antigos do que rios de barro ou de lama. Tanto que a gente consegue ver essa diferença. A gente pega um rio desse mais caudaloso, normalmente ele vai ser de pedra no fundo. Né? Se a gente for numa represa dessas recém-feitas pelo ser humano, e quando eu digo recém-feitas é nos últimos 50, 70 anos. Então a gente tem Serra da Mesa, a gente tem Corumbá 4, né? Quem fez aquelas represas foram os seres humanos, né? Represou para poder produzir energia e acabou inundando uma área muito grande. E o fundo desses rios não são de pedra, né? E nem de areia. A areia também pode ser um sinal de um rio antigo, tá? Que aí a argila foi embora e ficou só areia. É terra mesmo, justamente porque não deu tempo ainda da água lavar toda aquela região, tá? Ah, professor, na Amazônia os rios, no fundo deles é de terra. Sim, no caso da Amazônia, porque é um rio muito dinâmico, eles têm até uns vídeos na internet que mostram a dinamicidade de mudança de rios. O rio lá muda de lugar, simplesmente. Por quê? Porque ele é tanta água, às vezes na época da cheia, ele resolve passar por outro lugar. E aí esse novo lugar passa a ser um novo braço do rio. Tá? E tem uma foto muito boa, que em 5 anos tinha um S de um rio, né, uma serpenteada do rio, e essa serpenteada ia cada vez ficando mais próxima, a serpenteada assim, deixa eu desenhar para vocês. Serpenteadas assim, o rio estava fazendo esse sentido, isso aqui. E aí tem uma foto satélite que a cada 5 anos essa serpenteada estava mais próxima. Até que ela encostou de novo, assim. E aí encostou outra vez. E o que aconteceu no outro ano? Esse braço aqui, ó, desapareceu. Esse aqui também. Por quê? Porque o rio ele encostou aqui e ele seguiu reto. Ó. Então, os rios lá são dinâmicos. Eles alteram, eles se mudam todos os anos. O próximo tipo de erosão que a gente tem aqui seria a erosão glacial. Essa formada, então, pela ação do gelo.
Quem aí já esqueceu uma garrafa de vidro? De preferência aquelas long neck de cerveja no freezer. Botou lá. Da Heineken ainda. Sim. Estoura pra cá. Simplesmente esqueceu. Você esqueceu. Botou e pá, esqueceu. Aí o que o universo faz quando você esquece uma cerveja no freezer? Ele te castiga. Né? Ela explode. Por que ela explode, professor? Líquidos, fluidos, eles têm um comportamento em relação à temperatura no que se diz respeito ao volume dele. Quando eu estou esquentando qualquer tipo de matéria que eu estou aquecendo ela, a tendência é que a matéria ela se expanda, o volume dela se expanda. Né? Então é o que acontece, por exemplo, com ar quente. Por isso que balões funcionam. Você esquenta o ar aquece, se expande e fica mais leve, e por isso que o balão sobe. E quando eu vou esfriando, tudo tende a diminuir, a retrair. Então, por exemplo, quando um copo, você encaixa um copo no outro assim, eles travam, você não dá conta, né? Como é que eu faço? Boto de baixo na água quente ou de cima na água gelada. Porque o da água gelada vai encolher, você consegue tirar o copo. Ou se você põe água quente no de baixo, ele vai expandir e você consegue tirar o copo. Se você pôr água quente no de dentro, ele vai expandir e estourar. Mas, professor, por que a cerveja estoura no freezer se ela está encolhendo com frio? A grande maioria dos materiais tem esse comportamento de retração com frio, menos a água. A água, quando ela está na temperatura ambiente, 25 graus, ela tem um volume. Se eu começo a esquentar, ela vai expandir. Se eu começo a esfriar, ela vai encolher até 4 graus. Chegou a 4 graus, se eu continuar esfriando, ela volta a expandir de novo. Então o gelo, ele começa a expandir outra vez. Então por isso que a garrafa explode. Você bota ela lá na geladeira, ela começa a ficar geladinha. Na hora que ela começa a congelar, o gelo começa a expandir e estoura a garrafa. Então essa fatalidade acontece por conta disso. O que isso tem a ver com a erosão glacial? Glacial por conta de gelo, e gelo é água, né? O gelo, gente, a água, essas rochas, né? Vamos pegar por exemplo aqui essas montanhas. Essas rochas elas estão cheias de fendas, né? Fendas onde a água entra. E a água, quando o gelo está derretido, ela entra, escorre, se aloja nessas fendas e aí esfria e ela congela. Quando ela congela, ela expande. Ao expandir, então, ela acaba empurrando essas rochas e essas fendas, fazendo com que essas fendas sejam desgastadas. Em alguns casos, pode até quebrar rochas. Tá? Então, se eu tenho uma fenda muito profunda, ela se enche d'água e essa água vai se expandindo, ela pode quebrar essa rocha, promovendo aí, então, desgaste de rochas e solos. Então, é dessa maneira que a erosão glacial atua. É uma erosão que a gente consegue controlar? Não. Nem essa, nem o intemperismo a gente tem controle nenhum. Tá? A erosão fluvial, que é a dos rios, a gente até tem um certo controle, embora isso envolva um gasto muito grande. A gente consegue mudar leito de rio, por exemplo. Né? E a erosão pluvial a gente tem total controle, né? Com práticas de manejo e conservação de água e solo, que a gente viu então na aula passada. A erosão marinha é aquela causada pelo mar, né, pela força das ondas. Então nessa figura aqui a gente consegue ver essas rochas, todas elas estão intemperizadas e gastas. Né, todas, aqui eu tenho essa região aqui que está totalmente gasta, essa aqui também. O que acontece? A maré do mar ela sobe e desce o tempo todo, né, sem contar aqui toda essa região aqui. Ó. Além da força das ondas. Né, que eu posso ter ondas quebrando nessas paredes aqui em situações onde eu tenho um mar um pouco mais revoltoso. E tudo isso acaba desgastando. Tanto que a areia do mar, ela é um tipo de solo que já teve toda a sua argila lavada e levada pela água. Então é uma argila que já sofreu bastante, é um solo que já sofreu bastante erosão por conta do mar, levando toda a argila que tinha dele embora. Né, que a argila é algo dissolvível, por isso que a gente tem um acúmulo de areia nas praias. Essa areia, ela está aqui o tempo todo? Não, se a gente cavar nessa região, muito provavelmente a gente vai conseguir chegar lá no fundo e ver algum resquício de argila. Tanto que eu tenho em algumas classes de solos arenosos de beira de rio, que nós chamamos de espodossolo,
um horizonte B rico em argila e matéria orgânica, e o horizonte A totalmente arenoso. Por quê? Por conta dessa dinâmica aqui do mar que acaba levando toda essa parte superficial embora. Tudo isso se configura como erosão. A gente podia, inclusive, marcar uma aula prática num lugar desse aqui para ver, né? Abrir uma trincheira. Ia ser interessante. Seguindo. Por último, então, a gente tem a erosão eólica, que é a erosão causada pelo vento. O vento, então, ele é um dos processos erosivos depois da água, né, o processo erosivo mais predominante e atuante, porque com o vento a gente não tem muito o que fazer. Agriculamente, a gente pode impedir a ação do vento na erosão, mas ele não é de muita importância agronômica do ponto de vista de manejo de conservação de solo. Tá? Tem que ser um vento incrível, e eu nunca visto no Brasil um furacão, por exemplo, para conseguir levar parte do seu solo embora. Né? A gente não tem essas situações aqui. O que o vento traz de problema do ponto de vista agrícola? Controle de aplicação de defensivos, a deriva. Né? Se eu não tomar cuidado, o vento acaba levando defensivos e herbicidas para áreas que eu não quero. Outro problema, cruzamento indesejado. Né? Eu não sei como que está hoje, mas há pouco tempo atrás, produtos da Monsanto, que é as sementes RR, né? Que é Roundup Ready, que seriam aquelas resistentes a glifosato, as variedades genéricas, transgênicas, elas, toda vez que você ia vender, você tinha que pagar royalties para a Monsanto. Né? Parte da sua produção é de quem desenvolveu essa tecnologia. E aí o que acontece? Você planta soja na sua região e o seu vizinho planta uma soja dessa que é RR. Você não plantou soja transgênica, mas aí vem um vento e traz o pólen do vizinho e fecunda a sua soja num cruzamento cruzado. Quando você for vender o grão, o teste vai dar positivo para a soja RR, mesmo você não tendo comprado. E aí, a menos que você tenha como comprovar que teve esse cruzamento, você vai ter que pagar. Não é muito, tá? Mas a Monsanto está ganhando dinheiro de graça em cima disso. Então é uma empresa riquíssima. Aliás, quem mexe com bolsa de valores está na hora de comprar uma ação de uma empresa de produtos agrícolas chamada Pfizer, que é uma empresa farmacêutica, na verdade, que está anunciando aí que desenvolveu a vacina para o corona. Se ela fizer isso, de fato, porque pode ser especulação também, as ações dela vão... Eu não sei não consigo nem imaginar o tanto que vai valorizar. Então você vai comprar aí R$1.000, você pode pegar 10 mil em coisa de semanas, ou menos talvez. Fica de olho aí nessa questão do mercado de ações aí. Tá facinho de nego ficar pobre, mas tá facinho também de nego ficar rico. Então a erosão eólica tá aí, ó. Ela funciona dessa maneira, né? Vamos imaginar que essa rocha um dia ela teve esse formato aqui, ó. E aí o vento veio raspando, e foi limando, até que eu fiquei só com essa estrutura aqui, se chama de árbol de pedra. Todo vento desgastou isso aqui. Né? Por que eu falo que é o vento? Porque essa região não chove. Essa região não sofre com chuvas. Então é um processo erosivo, normalmente um processo que atua dentro daquele processo de remoção que a gente falou lá nos primeiros tipos de aula. Né? Todo o material que está sendo retirado aqui dessa rocha, ele está sendo levado para longe. Tá? Ele não está sendo formado, usado para formar o solo aqui desse local. Só o solo de longe. Entendeu? Pessoal, é isso. Alguma dúvida a respeito aí de erosão, do que foi dito em sala de aula? Sobre as questões, como eu falei para vocês, eu vou lançar agora mesmo a questão dessa aula, tá? E para ajudar quem perdeu a questão da aula passada, mas é para todo mundo, na verdade, eu vou lançar também mais uma questão para compor a nota da segunda VA. Mas eu vou mostrar lá no grupo como é que faz, tá bom? Então, para não ficar o peso só em cima da questão que foi perdida. Vai ser no mesmo esquema,
Não é dificuldade, não é nada, é mais para contabilizar a participação de vocês. Na verdade, essas questões não mostram nem quem está certo e quem está errado. Mostra questão de participação. Tá bom? Alguma dúvida, alguma questão? Tranquilo. Então, deixa eu... Professor, Sim? deixa eu